Qual o melhor investimento que eu posso fazer? Você já se deparou com essa pergunta? Já se fez essa pergunta? Então, como nós podemos responder isso? É complicado, né? Porque não existe o melhor investimento. E até eu vou fazer uma analogia com farmácia, né? Eu costumo sempre fazer analogias para ter um melhor entendimento, vocês terem, né, um melhor compreendimento do que eu quero falar. O que aconteceria se você entrasse numa farmácia e fizesse a seguinte pergunta: eu quero tomar o melhor remédio. Tu entende que não existe uma resposta para isso? Porque antes de tu querer tomar o melhor remédio, a gente precisa entender o que você precisa, para o quê, qual a sua dor, tu está com dor de cabeça? Ah, bom, tu quer tomar o melhor remédio para a dor de cabeça. Isso facilita as coisas. Tá com dor nas articulações? Ah, bom, tem aqui os remédios, os sprays para melhorar a dor na articulação. Então, sempre quando você quiser o melhor de algo, você primeiro precisa entender o que você quer, né? Qual a sua dor, o que você precisa tratar. Então, em relação aos investimentos, é isso. Antes de você escolher o investimento, você precisa entender qual o seu objetivo, o que você quer com aquele investimento. E outro ponto importante é o tempo. Em quanto tempo você quer deixar investido? Ou em quanto tempo você quer ter algum retorno? E tem mais um item muito importante, que é o seu perfil de investidor. Você aguenta, né, entrar dentro do mercado de renda variável, onde tem a volatilidade do mercado bem intensa? Será que isso é algo que faz parte do seu perfil? Você teria estômago para aguentar a volatilidade do mercado? Então tem a questão aí também do perfil de investidor que você tem. E isso é mapeado aí através de algumas perguntas, vai ter uma pontuação, vai chegar num acordo lá, vamos dizer assim, uma pontuação que vai definir aí os seus objetivos e os investimentos que são de acordo com o seu perfil. Então, vamos começar aqui, né? Eu gosto muito de escrever no quadro, gosto muito de desenhar e eu tenho feito vários vídeos aí. Você já entendeu como funciona o planejamento financeiro? Você já entendeu a diferença de um planejador financeiro referente a um gestor de banco, gerente de banco, a um corretor de seguros ou um assessor de investimentos? Você já entendeu essa diferença? Você já sabe como funciona o planejamento financeiro e também já entendeu os três pilares que nós devemos estar atentos dentro do investimento, que é a liquidez, a segurança e o rendimento que esse investimento pode ter. Então são vídeos aí que eu fiz através do meu quadro e espero que você, se você não viu, entra no meu perfil aí no Instagram ou no YouTube, você vai encontrar esse conteúdo aí para ter mais conhecimento, mais informação em relação aí ao mercado financeiro, a investimentos, a educação financeira. Então, sem mais delongas, né, vamos para a definição de objetivos. Né? Antes de mais nada, a gente entende que para tu investir, você precisa entender qual o seu objetivo. Então vamos definir alguns objetivos, né? Então vamos entrar aqui em objetivos. Objetivos. Então, eu como planejador financeiro e consultor financeiro gosto de dividir esses objetivos. Então, você já deve ter ouvido falar, isso já é algo que não é novidade, você vai encontrar na internet muita gente falando sobre isso. Então, existem objetivos e dentro disso tem subdivisões. Tem o objetivo de curto, médio e longo. Então, eles são objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é considerado objetivo de curto prazo? Ele é considerado, né, dentro de 1 ano a 2 anos. Isso é considerado um objetivo de curto prazo. De médio, eu considero de 2 a 5 anos. Isso é considerado um objetivo de médio prazo. E de longo prazo é que ultrapassa aí os 5 anos. Então, 5 anos para cima é considerado aí longo prazo. Então, nós temos essas subdivisões. Nós temos objetivos de curto, médio e longo prazo. Se você não tem isso definido ainda muito claro, como é que você vai investir, né? Você nem sabe se é um objetivo de curto, médio e longo prazo, porque através dessa subdivisão nós já começamos a ter ali investimentos adequados para cada tipo desse período. Então já existe um filtro, né? É importante ter esse filtro. Então bora aqui, objetivos, né? Curto, médio e longo prazo. Vou exemplificar para vocês. Curto prazo, de 1 a 2 anos. Normalmente entra aqui
uma compra de um carro, uma viagem, de médio prazo. Entra aqui. Também pode entrar, por exemplo, casamento. Casamento. Pode entrar aqui uma viagem para fora do Brasil, né? Também pode ser viagem, pode ser. Vamos, né? Viagem eu já falei, vamos falar outra aqui. Bom, se você estivesse no ao vivo, de repente facilitaria aí dando alguma sugestão, né? Vamos dizer assim, a compra de aqui no longo prazo, compra de um imóvel. Compra de um imóvel. Aposentadoria. E aqui, em vez de botar viagem aqui, muita gente não tem, então eu até vou colocar aqui a viagem embaixo. Viagem. E aqui, fundo. Fundo de emergência, por exemplo. Então, nós temos aqui, né, dentro de cada um, dois exemplos. Então, dentro de curto prazo, a compra de um carro, a formação de um fundo de emergência, no médio, de 2 a 5 anos, casamento, uma viagem, e de longo, a compra de um imóvel e aposentadoria. Tá? E aí, eu sempre gosto, né, até em algumas palestras eu falo sobre isso e também dentro da consultoria, é sempre bom a gente ser o mais específico possível. Então, né, a gente entende aqui que é de 1 a 2 anos, mas algumas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, carro, o mais específico possível. Qual o ano do carro? Qual ano? Qual cor? Qual marca? Novo ou usado? Isso já dá para ter ali uma noção, porque aí já cria mais filtro. Quanto mais filtro você tiver, melhor. Quanto mais filtro você fizer, melhor. Por exemplo, fundo de emergência. Na verdade, o fundo de emergência a gente já tem ali uma regra básica, né? Normalmente aí, o ideal é de 3 a 6 meses se você tem carteira assinado, se você é concursado. Agora, se você é um autônomo ou um empreendedor, daí é bom aí 12 meses. Então, você vai calcular aqui dentro, né? Aqui dentro, você tem que calcular o seu custo de vida, que é aí os seus gastos, né? Custo de vida. Então, os seus gastos aí em 3 meses, 6 meses ou 12 meses. Para simplificar, para você não precisar ficar quebrando a cabeça, pode ser aí a sua renda, né? Você pode pegar a sua renda e aí ver o quanto daria aí em 3 meses. Então, multiplicar aí por 3, por 6 ou por 12 e chegar aí no seu fundo de emergência. De emer. Tá bom? Agora pensando aqui em casamento. Por exemplo, igreja ou ar livre? Quantos convidados? Vai gravar? Vai ter produtora? A viagem nacional ou internacional? Quantos dias? Hotel? Então, são perguntas que você tem que se fazer e você tem que ter isso mapeado. Porque tudo isso influencia no valor, no quanto que vai dar, né? Para quantificar. Então, a compra do imóvel também, né? É um imóvel de quanto? Que tamanho?
onde. Tudo isso vai influenciar no valor. E a aposentadoria é o quanto você quer receber de aposentadoria, né? De renda passiva. Quanto? Quanto de renda passiva? Quanto você acha um valor confortável aí para sua aposentadoria? Né? Em quanto tempo você quer se aposentar também? Quanto tempo? Né? Então, normalmente a aposentadoria fica aí acima de 5 anos, né, para você se aposentar, então já fica sendo considerado aí longo prazo. A compra de um imóvel também, né? O imóvel não é algo aí, uma decisão fácil, né? Não é uma decisão pequena aí de ser tomada, então acaba sendo, né, longo prazo. Aqui eu usei exemplos, né? Cada um aqui tem os seus objetivos e cada um define aí o que vai entrar no curto, médio e longo prazo. Estou dando um exemplo aqui para mostrar para vocês a definição de objetivos. Né? Definimos aqui os objetivos, é bom ser específico em cada objetivo. Qual carro tu quer, qual cor tu quer, qual marca tu quer, né? Qual ano tu quer do carro, é seminovo, é novo. Fundo de emergência, calcular aqui, né? Seu fundo de emergência pode ser o seu custo de vida, que é o quanto você gasta no total, incluído aí renda, os custos fixos e os custos variáveis, né? Mas você pode simplificar pegando a sua renda aí, que você tem atualmente, e multiplicando por 3, por 6 ou por 12, caso você seja autônomo ou empreendedor, né? Não seja aí um trabalhador de carteira assinada ou um concursado. Já dentro aqui de casamento, você vai casar na igreja. Onde você vai casar? Na igreja, ao ar livre? Quantos convidados vão ter? Você vai gravar? Pretende contratar uma produtora? Na viagem, vai ser uma viagem nacional? Vai ser uma viagem internacional? Quantos dias pretende ficar fora? Vai ficar em hotel? Vai ficar em pousada? Aonde você vai ficar? Na compra do imóvel, quanto você pretende gastar nesse imóvel? Qual o tamanho desse imóvel? 2, 3 quartos? Vai ser um andar, 2 andares? Onde você quer morar? Aposentadoria, com quanto você quer se aposentar? Quanto que é uma renda confortável? Em quanto tempo você quer se aposentar? Então é sempre bom, na definição de objetivos, né, você ter clareza daquilo que você quer e ser o mais específico possível. Sendo o mais específico possível, fica mais fácil de ter mais oportunidades, de criar mais filtros e aí, com isso, você ter uma visualização melhor e conseguir com que o seu objetivo seja concretizado. Porque tendo clareza fica tudo mais fácil. Então, aqui nós falamos de definição de objetivos. Definição de objetivos. De objetivos. Tá bom, pessoal? Bacana? Então, eu vou apagar essa parte vermelha aqui, né? Que são as perguntas, para deixar todos os seus objetivos mais específicos. Para exemplificar aqui, né, os investimentos que podem entrar aqui através desses objetivos já definidos. Então, apagando aqui, é sempre bom ser o mais específico possível em tudo que você vai ter aí como objetivo. Então, pessoal, entrando aqui no curto prazo, carro e fundo de emergência, como eu falei no outro vídeo, que está aqui na minha rede do Instagram e também no YouTube, quando a gente fala aqui de fundo de emergência e carro e é curto prazo, nós precisamos ter o quê? Liquidez e segurança. Né? Aqui é o carro, apaguei aqui, carro. Então nós temos que ter liquidez mais segurança. E aí, né, o título que nós podemos usar aqui para esse objetivo é o Tesouro, títulos de renda fixa, né? Mas tem o Tesouro Selic. Ele é o mais indicado para fundo de emergência. Já o carro, né? Ele pode ser comprado dentro do período aí de 2 anos, né? De 1 a 2 anos. E aí nós temos também os títulos privados, né? Títulos privados.
que não oferece tanta liquidez, mas oferece a segurança e um bom rendimento. Então, dependendo do período aí, se for daqui a 2 anos, nós temos ali alguns títulos privados que oferecem um rendimento um pouco melhor aqui do que o Tesouro Selic. E aí temos aí o CDB, LCI, né? Escrevi errado aqui, peraí. LCI, LCA, são os títulos privados, são as letras de crédito, né? Então, no Tesouro Selic, você vai financiar lá, né, vai financiar o Brasil, né, vai financiar o governo. Então, o governo ele vai emitir ali, né, a dívida e aí pedindo dinheiro emprestado aí para o pessoal que tem poder aí de investir, né, de emprestar esse dinheiro para o governo. Então, através lá do Tesouro Direto, Tesouro Selic, você vai estar financiando o governo, né, e ele vai te devolver esse empréstimo aí com juros. E aqui nos títulos privados, você vai financiar bancos, né, empreendimentos imobiliários, empreendimentos do agronegócio. Então, são empresas privadas que estão precisando aí de dinheiro para poder crescer, desenvolver. E aí você vai estar emprestando com juros também. Só que, né, um ponto de atenção aqui nos títulos privados é que normalmente eles ficam presos por um período, 1, 2 anos, né? Por isso que ele entra aqui no curto prazo. Então pode ser um exemplo aqui do carro, né? Se você tem o objetivo aí de comprar um carro daqui a 2 anos, talvez faça sentido aí deixar o seu dinheiro investido em títulos privados. Agora aqui, no médio, de 2 a 5 anos, médio de 2 a 5 anos, casamento e viagem, né? Então, aqui faz sentido ainda também ficar dentro de renda fixa, né? Então, a gente poderia... Aqui ainda é a questão segurança. Segurança. A questão aqui, ó, é segurança. Que a prioridade é segurança, mas não precisa ter tanta liquidez, né? Então, um rendimento interessante. Rendimento interessante. Aí aqui nós podemos fazer alguns investimentos dentro de títulos privados também. E debêntures também. E aí tem aqui, são títulos privados que vão ser emitidos ali, então é as letras de crédito também, conforme aqui, ó, CDB, LCI, LCA, mas também tem as debêntures incentivadas ali. Então a gente pode investir, eles são investimentos que não oferecem a liquidez, mas eles oferecem um rendimento superior e como é um médio prazo, de 2 a 5 anos, é um dinheiro que pode ficar lá, né, imobilizado até a data do vencimento. Então vai ter um rendimento interessante ali para o objetivo de médio prazo, tá? De 2 a 5 anos. Então tem investimentos interessantes ali. E, né, mais um asterisco também, eles têm limites de mínimo, né? Então, às vezes, no mínimo é R$ 1.000, no mínimo é R$ 2.000, R$ 3.000, mas ele dá um retorno, por quê? Ele dá um retorno superior aqui ao Tesouro Selic, porque o dinheiro ele fica preso por esse período. Então, ele é meio que uma compensação, né? Render um pouco mais, render um pouco melhor. E aí, no longo prazo, né, que é a compra do imóvel e a aposentadoria, falando em investimentos, né? Porque na compra do imóvel nós podemos ter várias estratégias, né? Tem o investimento, tem consórcio, né? Tem ali também formas, né, melhores de você fazer a compra do imóvel também. Mas pensando, como eu usei de exemplo aqui, é para exemplificar os investimentos, né? Então a gente pensaria que acima de 5 anos nós já podemos ir para a renda variável, né? Então a gente tem fundos, fundos de multimercado. Temos também ações, pensando em aposentadoria. Tem também fundos imobiliários, fundos multimercado, fundos de ações, fundos, tem ETFs também. Tem também pensando em proteger o patrimônio, né? Então tem também lá títulos dentro da renda fixa que servem para o longo prazo, como IPCA,
que é bom para aposentadoria. Então, isso aqui já é renda fixa, né? Também dentro de renda fixa. Ele vai garantir que o seu dinheiro ele não desvalorize ao longo do tempo. Então, ele é bom pensando em aposentadoria, pensando em manter ali, conservar o valor do seu dinheiro. Então, ele não vai desvalorizar com o tempo. Então, o IPCA é interessante, é um título pensando ali em aposentadoria, é uma estratégia interessante também. Mas também, né, para a aposentadoria, tem a questão de outras estratégias. Tem outras estratégias que podem ser utilizadas na aposentadoria, mas eu estou usando aqui só a parte de investimentos, né, que cabem aqui para a aposentadoria. Mas tem o IPCA, que é dentro de Tesouro Direto, tem os ETFs, fundos imobiliários, ações, fundos multimercado, fundos de ações também, fundos de ações. Então, tem uma variedade aqui de investimentos que podem ser atrelados conforme o seu objetivo, né? Então, de longo prazo, a gente pode arriscar um pouco mais, porque no longo prazo, normalmente aí a parte de renda variável, né, a classe de renda variável, ela demonstra aí um melhor desempenho, né, em relação à parte de renda fixa. Mas a renda fixa é sempre priorizando segurança e estabilidade, porque você sempre, né, pensando sempre em levar ao vencimento. E aqui, né, tem a volatilidade do mercado, então é algo que não pode ser pensado em curto prazo, mas pensando em longo prazo, normalmente tem aí um bom retorno, né, uma boa entrega. Então é isso, pessoal, né, falando aqui de objetivos e investimentos, né, então aqui é a classe de investimentos aqui, vou botar aqui investimentos. Então, todo investimento ele tem que ter um objetivo por trás, né? Então, aqui nós pensamos em subdivisões, tem o de longo prazo, tem o de médio prazo, tem o de curto prazo. E aí tem aqui o objetivo real, né? O que tu quer investindo aqui em Tesouro Selic? Ah, tu quer montar teu fundo de emergência, tu quer fazer a compra de um carro. Então, tu põe aqui dentro de renda fixa em títulos privados também. Casamento, pensando aqui em segurança e um bom rendimento. Então, tem os títulos privados, tem as debêntures, pensando em viagem, pensando em casamento. Compra de imóvel, aposentadoria, acima de 5 anos. Então, já pode ter um risco um pouco maior ali, se expor um pouco mais ao mercado, pensando em estratégias ali em renda variável. Então, pessoal, então esse é o vídeo aí que vocês pediram, vocês votaram aí nas redes sociais, através do meu Instagram. Vou estar colocando outras votações de outros assuntos, mas a ideia aqui é passar a informação para vocês, dar uma clareza maior e melhor, mas, né, o planejamento financeiro, que é a minha entrega, ele é pensado em toda a tua vida financeira, né? Então não vai entrar só a parte aqui de objetivos, mas vai entrar a parte aí do fluxo de caixa, do quanto que entra, do quanto que sai, mapear a tua situação atual, né, para te sair do ponto A e chegar no ponto B, pensar também nos investimentos conforme seus objetivos, os seus desafios, pensar em proteção também, né? Proteção, né, a renda que tu tem hoje, se tu não trabalhar, o que acontece? Então é bom pensar na proteção de hoje para não impactar os seus objetivos aí de curto, médio e longo prazo. Então, o que a gente faz? A gente faz toda a proteção possível para você não deixar de realizar os seus objetivos, seus sonhos, né?